custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com a economista e supervisora do escritório do DIEESE na Bahia, Ana Georgina Dias. Bom dia, Ana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos e todas as ouvintes. Ana, dados do Observatório Social da Petrobras, que é uma organização ligada à Federação Nacional dos Petroleiros, mostrava que no começo de maio o diesel tipo S10 na refinaria de Mataripe, que é a antiga Landulfo Alves, na Bahia, estava custando R$ 1,10 a mais que nas refinarias da Petrobras, que era uma diferença de 24,3% ali àquela altura. Lembrando que essa é uma refinaria que foi vendida pela Petrobras ao Fundo de Investimento Árabe, está desde dezembro sob gestão privada. E não só, o problema não é só com diesel, né? Todos os combustíveis ali da refinaria têm preços mais elevados do que em relação às refinarias da Petrobras. Isso é um exemplo do que pode acontecer caso os planos de privatização, não só de outras refinarias, mas da própria Petrobras sigam em frente? Com certeza. Na verdade, há algum tempo as entidades representativas dos petroleiros vêm alertando para isso, né? Desde 2017, quando apareceu de forma muito clara no plano de negócios, né, da Petrobras, essa intenção de desinvestir, né, em determinadas localidades e determinados ativos, como, por exemplo, né, privatizar 8 das 16 refinarias, essa situação está colocada como um risco, né? Na verdade, agora a gente já pode afirmar que não é um risco, isso já se desenhou como uma realidade, né? Para se ter uma ideia, nós temos aqui agora, na refinaria de Mataripe, a Landulfo Alves, né, que foi adquirida pela Selen em 1º de dezembro de 2021, os preços mais elevados, né, dos derivados de petróleo no país, quando a gente olha os preços de distribuição. E aí, infelizmente, não só aqui na Bahia, mas em todas as localidades onde a Selen é a responsável pelo refino, né, pela distribuição desses derivados. Então, de fato, nós chegamos a uma situação tão assim, surreal de ter o diesel, né, aqui na Bahia, né, aqui em Salvador, por exemplo, custando mais do que a própria gasolina. Então, não é nenhum exagero imaginar que isso pode, né, que isso possa acontecer com outros produtos, né, caso a privatização total da Petrobras seja efetivada. E eu digo a privatização total porque já há algum tempo a Petrobras ela vem sendo privatizada de forma fatiada, né? Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos, além da refinaria, algumas termoelétricas que foram vendidas, né? Nós temos também a antiga Fafem, né? Que é a empresa de fertilizantes que a Petrobras, nesse caso, ela nem queria privatizar, ela queria simplesmente desmobilizar esse ativo, que acabou sendo arrendado pela Unigel, a mesma coisa que aconteceu em Laranjeiras, em Sergipe, né? E enquanto também, nesse momento, ela tenta finalizar uma venda da Fafem de Três Lagoas, né, ainda em construção, para um grupo russo. Então, não é exagero a gente ter medo de ter, de fato, um aumento ainda maior nos preços de derivados de petróleo por conta da privatização. Inclusive, Ana, a Selen ela descumpriu a promessa e não retomou até agora o abastecimento de navios que passam pelo Porto de Salvador, o fornecimento que foi interrompido ali em 1º de dezembro, justamente quando a Petrobras repassou à companhia privada o controle da refinaria, e até agora, quer dizer, não houve uma regularização disso. Então, além da alta no preço dos combustíveis na refinaria, nós tivemos também aí mais um exemplo de que aquele discurso de que a eficiência de uma empresa, se for passada para as mãos da iniciativa privada, vai melhorar, na prática também isso não tem se confirmado? Não. É ótima a sua observação, e aí isso mostra talvez a grande diferença da gente ter um controle
estatal ou um controle privado em empresas que são estratégicas, né? Basicamente, a Selen, ela deixa de fazer esse abastecimento de navios, basicamente porque para ela não é atividade lucrativa, não é uma atividade que interesse. Então, aí, obviamente, o que se sobrepõe aos interesses, digamos, sociais, aos interesses até mesmo do desenvolvimento do Estado, é basicamente a ideia de maior ou menor lucratividade da empresa em relação àquilo que ela quer se concentrar, né? As atividades nas quais ela quer se concentrar. Eu acho que esse exemplo, ele é extremamente pedagógico, né? Da mesma forma que nós, né, não só o DIEESE, mas o INEP e as entidades representativas, né, dos petroleiros alertavam isso há alguns anos atrás, desse risco, não só o risco da alta de preços, né, o risco de você ter quase um monopólio privado em determinadas localidades, mas o próprio risco de desabastecimento de alguns produtos, né? A gente vê, por exemplo, essa questão relacionada aos navios, que eles basicamente ficam desassistidos quando chegam, né, em Salvador por conta de uma decisão unilateral da empresa. Então, é um risco muito real, não é? E isso sem contar também com o próprio fato de que essas decisões, elas são tomadas, como eu já disse antes, basicamente voltadas para o que é o interesse da empresa. Então, no momento em que nós temos, por exemplo, uma inflação extremamente acelerada, e aí eu vou falar dos estados, sobretudo do Nordeste, né, que são abastecidos pelos derivados produzidos, né, aqui na refinaria Landulfo Alves, nós temos ainda um processo de aceleração maior da inflação, né, nessas localidades, como eu disse, sobretudo do Nordeste, onde a gente tem, por exemplo, um rendimento médio muito menor do que o rendimento médio de outras localidades do país, como o Sul e Sudeste. Então, além de ter uma questão específica, como você bem mencionou, relacionada ao abastecimento dos navios, a gente tem também todo um processo de impacto na vida das pessoas, né? Até em proporções mesmo que muitas vezes a gente não leva em conta quando pensa na questão da privatização. E eu acho que uma outra questão que cai por terra é a ideia de concorrência. Nós teríamos uma maior concorrência caso a Selen ou o grupo Mubadala, que foi quem adquiriu a refinaria, chegasse aqui com a ideia de construir outras refinarias. A partir do momento que eles simplesmente adquirem um ativo da Petrobras e até agora, pelo que me parece, não foi feito nenhum investimento, né, em aumento de capacidade de refino, por exemplo, ou não há pretensões de construir, pelo menos nesse momento, novas refinarias, essa ideia de concorrência ela é completamente fantasiosa, né? E quando você fala das atividades em que a empresa vai se concentrar, que obviamente vão levar em conta, como você disse, Ana, prioritariamente o lucro, isso pode acabar afetando outros setores da economia, como nesse exemplo da questão do abastecimento dos navios, em contraste com o que nós já vimos no Brasil, por exemplo, com a Petrobras sendo muito importante, praticamente para uma ressurreição do setor naval brasileiro, isso obviamente aliados a outro tipo de política, de estratégia de desenvolvimento nacional, de produção de conteúdo nacional que houve no passado, e agora o Estado acaba abrindo mão dessa oportunidade de coordenar atividades que poderiam gerar emprego e renda para as pessoas, ainda mais num momento tão difícil de crise econômica e social, Ana. Com certeza. Um exemplo que até é um pouco, digamos assim, fora, né, desse setor de petróleo e gás, mas a parte, por exemplo, de biodiesel, né? A decisão da Petrobras de desinvestir nessa área significa, por exemplo, reduzir a possibilidade de renda e meio que desmantelar toda uma cadeia que foi criada de pequenos produtores, né, de produtores agrícolas que forneciam insumos para esse biodiesel, por exemplo, né? A própria questão também, que você muito bem mencionou, a questão do conteúdo local, né? Obviamente que empresas privadas, como vão ter basicamente o lucro como objetivo, essa preocupação em geração de emprego e renda, né, nas localidades onde ela está instalada, ou então a própria questão mesmo de difusão de tecnologia, né?
ela fica abandonada. Um exemplo muito triste dessa decisão da Petrobras, e também já de antes, mesmo no início ali da Operação Lava Jato, é o abandono, não é, do estaleiro São Roque do Paraguaçu, aqui no Recôncavo Baiano, não é, que já com 90% dos investimentos feitos, ele foi abandonado. E ali criou-se toda uma expectativa naquela localidade em relação à geração de emprego, à geração de renda, outros tipos de investimentos, né, de negócios foram criados ali nessa expectativa e foram completamente desmontados, desmobilizados. Então, isso em termos, não só em termos sociais, mas sobretudo em termos de desenvolvimento, é realmente bastante frustrante e é preocupante, sobretudo quando a gente pensa que hoje a Petrobras, ela tenta se concentrar, ela tenta concentrar suas atividades basicamente no Sudeste, não é? Então, até mesmo aquele papel de indutor, não é, de desenvolvimento e de crescimento, não é, uma certa, criando um certo equilíbrio entre as regiões, se é que a gente pode dizer assim, não é? Isso é abandonado, né, juntamente com essa política de conteúdo local, que não só, como eu disse, tem um caráter de poder gerar emprego e renda, mas, sobretudo, também até de desenvolver mais a nossa tecnologia, né, em busca de melhores possibilidades de produção e de criação de oportunidades mesmo, né? Então, assim, é desastroso se a gente for pensar sobre todos esses pontos de vista. Ana, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada, Glauco. Conversamos aqui com a economista e supervisora do escritório do Diese na Bahia, Ana Georgina Dias. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.